Palavra de hoje: o senhorio de Cristo é a chave para o milagre. Parte final. Jesus então disse para ele: eu vou lá curá-lo. E o centurião então, olha a postura desse homem. Respondeu: Senhor, não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Esse cara entendeu o que é Senhor. Porque centuriões sabem de autoridade. Tem gente que sabe mais de autoridade do que outros. Esse cara sabia o que era autoridade. Ele falou: Senhor, manda uma palavra. Senhor é Kyrios, autoridade suprema. Manda uma palavra, meu rapaz vai ser curado. Por quê? Porque eu sou alguém sujeito à autoridade. Tenho soldados também que estão debaixo das minhas ordens. E eu digo para esse: vai, ele vai. Digo para aquele outro: vem, ele vem. E ao meu servo: faz isto, ele o faz. Então, tu és o Senhor. Manda a tua palavra, que ele já vai ser curado. O Senhor ouviu isso, ficou o quê? Admirado. Admirado. E ele falou: em verdade afirmo que nem mesmo em Israel achei uma fé como essa. Entre os 12 não tinha nenhuma fé como aquela. João Batista não tinha uma fé como aquela. Maria não tinha uma fé como aquela. Ele não achou ninguém com a fé como essa. Qual que era a fé? Não é só um chamar da boca para fora. Eu sei o que significa ser Senhor. E se eu estou te chamando de Senhor, não precisa de você ir lá fazer, não. Tu és o Senhor mesmo. Apenas manda, comanda, é a autoridade suprema. As coisas de Deus acontecem quando você reconhece que Ele é o Senhor. Quando você reconhece o senhorio dele. Vamos ler mais. Mateus 9, capítulo seguinte. Olha o verso 27. Partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, clamando: tem compaixão de nós, filho de Davi. Esse é o título, só judeus usavam. Filho de Davi significa o Messias prometido. O Messias que viria para nos salvar. Tendo ele entrado em casa, aproximaram-se os cegos e Jesus lhe perguntou: você crê que eu posso fazer? E eles responderam: sim, Senhor. Responderam o quê? Sim, mestre. Sim, o quê? Senhor. Sim, Senhor. Então lhes tocou os olhos, dizendo: faça-vos conforme a vossa fé. Aqueles cegos viam mais do que muitos fariseus. Reconheceram que Jesus era o Messias enviado. E quando se referiram a ele, nada de mestre. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Ele tem o controle de tudo, de todos. Lá em Lucas 11, verso 1, quando os discípulos pedem ao Senhor Jesus para ensiná-los a orar, é muito interessante que o Senhor, como é que eles dizem? De uma feita, estava Jesus orando em certo lugar, quando terminou, um dos discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar. É maravilhoso isso. Porque esse era um contexto de chamá-lo de mestre. Mestre, ensina a gente a orar. Faz todo sentido. No entanto, eles não disseram: mestre, nos ensina. Eles disseram: Senhor. Senhor. A gente vê que quando o Senhor ora, coisas acontecem. A gente queria orar e ver coisas acontecendo também. Senhor, ensina-nos. Senhor, ensina-nos. O seu Senhor é também mestre. Mas você não se preocupa com esse título de mestre. Você sempre chega reconhecendo que Ele é o Senhor. Mas os fariseus não viam Jesus assim. Vamos falar um pouquinho dos fariseus? Pega a sua Bíblia, Mateus 22, a partir do verso 15. Em Mateus 22, os fariseus, os saduceus e os intérpretes da lei resolveram testar Jesus. Resolveram vir para testar o Senhor. E a maneira como eles lidam com o Senhor deve ser uma advertência para todo homem, toda mulher. Olha o que diz. Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como o surpreenderiam em alguma palavra. E enviaram-lhe discípulos juntamente com os herodianos para dizer-lhe: como é que eles chamam Jesus? Mestre. Mestre. Sabemos que és verdadeiro. Isso é coisa de gente que não nasceu de novo. Jesus nunca disse: eu sou o verdadeiro. O que ele disse? Eu sou a verdade.
Eu sou a verdade. Eu sou a verdade. Eu nem vim te ensinar a respeito de uma verdade. Eu sou a verdade que desceu do céu. Eu sou a verdade. Mas quem trata Jesus de mestre vai dizer o quê? O Senhor é verdadeiro, né? Mestre, tu és verdadeiro e ensinas o caminho de Deus. Jesus ensina o caminho de Deus, sim ou não? Presta atenção. Ele falou o quê? Eu sou o... Ele não veio te ensinar um caminho, não. Ele veio te dizer, eu sou esse caminho. Eu sou esse caminho. Eu sou a porta. Entra por mim. Depois de entrar por mim, tem um caminho. Eu sou o caminho também. Mas lá no final, quando você chegar na glória, eu sou a tua glória também. Eu estou aqui no começo, vou estar no fim. Eu sou o alfa, eu sou o ômega. Eu sou o caminho. Mas o fariseu que chama Jesus de mestre, vai dizer que ele só ensina o caminho. Tudo bem, é verdade, ele ensina o caminho de acordo com a verdade. E o Senhor não te importas com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Que coisa, parece tão honroso, não é? Parece tão respeitoso, mas não há respeito nenhum envolvido aqui. Olha como o Senhor vai se referir a eles, avança. O texto continua. Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? O que o Senhor diz? O Senhor, conhecendo-lhes a malícia, respondeu: por que me experimentais, hipócritas? Eu amo o Senhor porque Ele é Senhor. Não é? E o Senhor diz: são hipócritas. Por que você não fala logo o que você quer? Hipócritas, mostrai-me a moeda do tributo. Trouxeram um denário. E lhes perguntou: de quem é esta efígie? Efígie, a palavra muito rebuscada, significa o quê? Uma imagem que está esculpida ali em alto relevo. É uma efígie. De quem é essa imagem e essa inscrição? Tinha algo escrito lá. Responderam: de César, de César. Então lhes disse Jesus: dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Mas aqui o Senhor contou para você o que é de César e o que é de Deus. O que é de César tem imagem de César. Agora, o que pertence a Deus carrega a imagem de Deus. Quem é que foi criado à imagem e semelhança de Deus? Presta atenção, a efígie, a imagem que tinha na moeda, não era realmente igualzinha a de César. Não, era uma imagem, não sei se você já viu moedas antigas, é um negócio, uma imagem grotesca, mas está lá para lembrar de César. A imagem de Deus também hoje no homem caído desvaneceu, tornou-se uma coisa grotesca, mas está lá ainda. Todo homem carrega a imagem do seu Criador. Dê a Deus o que é de Deus. Nós vamos sair para buscar os que são de Deus. Jesus morreu por esses que carregam imagem. Mas para César você dá o que tem a imagem de César. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Depois vieram os saduceus. Contaram uma história longa para Jesus de uma mulher que tinha casado com um cara. E o cara morreu. Pela lei, ela tinha que casar com o irmão dele. Ele também morreu. E assim sucedeu com 7. Todos morreram. E aí, eles perguntam para Jesus: na ressurreição, ela vai ser esposa de quem? A história já é estúpida, inventada, foi maquinada, né? E o motivo dela mostra alguém, como diz Jesus, que não conhece nem a Escritura e nem o poder de Deus. E o Senhor diz o quê para ele? Você não sabe? Na ressurreição, são como os anjos do céu. Não se casam e nunca se dão em casamento. Agora eu vou dizer algo para você. Deus é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Eles entenderam o verbo. O verbo está no presente. Deus é o Deus. Deus é. Não é Deus foi o Deus de Abraão. Está escrito na Bíblia que Ele é o Deus de Abraão. Como está escrito que é no presente, o Senhor disse, está vendo? Significa que Abraão está vivo. Porque Deus não é Deus de mortos. Deus só é Deus de vivos. Você não deve ficar aprontando com Jesus, porque Ele vai manifestar as coisas às vezes do coração. Esses caras tiveram um problema. Tudo por quê? Porque trata o Senhor de maneira natural. Natural. Mas tudo procede do senhorio.
Tem um outro exemplo bíblico muito interessante lá em Marcos 9, verso 17. E então, um da multidão, era um homem. Mestre, como é que ele chama Jesus, irmãos? Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, despedaça-o, e ele espuma e range os dentes, e vai secando. E eu disse aos seus discípulos que o expulsassem, não puderam. E ele, respondendo, lhe disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo, preste atenção. Com base em que o Senhor está dizendo que há incredulidade aqui? Porque estão chamando ele de mestre. Mestres não expulsam demônios. Mestres não têm autoridade sobre demônios. Só aquele que é o Senhor tem. E ele respondeu: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. Verso 20. E trouxeram-lhe, e quando ele o viu, logo o espírito agitou com violência, e caindo endemoniado por terra, revolvia-se, espumando. E perguntou ao pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isto? Ele lhe disse: desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós. Preste atenção. Deus já teve compaixão de nós, do alto ele enviou o seu filho. Você não tem que pedir compaixão mais, ele já teve compaixão. A compaixão já é sua, quando dizem amém. Agora, lembra do leproso? O leproso, ele sabia que Jesus podia. Ele só não tinha certeza se o Senhor queria. Mas ele não duvidou do poder. Mas esse cara aqui não. Olha a postura dele: se tu podes. Qual que é a resposta do Senhor? Verso 23. Jesus disse: se tu podes, tudo é possível àquele que crê. No grego, a frase tem um sentido apontando para o próprio Cristo. Eu sou aquele que crê. Eu sou o Senhor, aquele que tem a fé perfeita. Eu sou o autor e consumador da fé. Como autor e consumador da fé, a minha fé é perfeita. Se você confiar na minha fé, você vai receber o seu milagre. Muitos confiam na própria fé. Mas Paulo diz em Gálatas 2:20, eu vivo pela fé do Filho de Deus que me amou e se entregou a si mesmo por mim. Nós vivemos pela fé dele, é a fé dele que opera, é a fé daquele que nunca vacila. A minha fé vacila, a minha fé é inconstante, a fé dele não. Você tem apenas chegar confiado naquele que crê. Nós dizem amém. E aí, a postura do homem agora muda. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse, ele mudou a postura. O que ele disse? Eu creio. Na hora que sai do mestre e vira Senhor, o milagre acontece na sua vida. Na hora que sai de achar Jesus como um bom exemplo, um cara legal, um espírito evoluído, né, sei lá, o arquiteto do universo, sei lá mais o que você pode chamá-lo, isso tudo é verdade. Isso tudo que falam de Jesus é verdade, mas isso não é o que tem poder. O que tem poder é reconhecê-lo como Senhor. Senhor. Enquanto é mestre, o menino está endemoniado e ninguém consegue expulsar. Na hora que ele clama, chorando, Senhor, eu creio. Eu creio em quê? No Senhor. Eu creio em quê? Que tu és o Senhor. Ajuda-me na minha incredulidade. Verso 25. E Jesus, vendo que a multidão estava chegando perto, repreendeu o espírito imundo, dizendo, espírito imundo surdo, eu te ordeno, sai dele e não voltes a entrar mais. E ele, clamando, agitando com violência, saiu. E ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus sempre tomando pela mão e sempre erguendo. O Senhor nunca bate, o Senhor sempre ergue. Ele erguendo e o garoto se levantou, porque ele é o Senhor. Aquele que é o Senhor está presente aqui para operar na sua vida hoje. O que você precisa do Senhor? Mas é preciso confessar, reconhecer que Ele é o Senhor. Aleluia, irmãos. Como o Senhor é maravilhoso. Não foram só os fariseus que nunca chamaram Jesus de Senhor. Judas também nunca chamou Jesus de Senhor. Nunca. Vamos ler? Mateus 26, verso 21. Olha o que Jesus diz. Enquanto comiam, declarou Jesus, em verdade vos digo que um dentre vós me trairá.
E eles, muitíssimos contristados, meu Deus do céu, imagina numa reunião, você está numa reunião e o Senhor fala, um de vocês aqui vai me negar, vai me trair. Você fica chocado, mas como? E eles, um a um, começaram a perguntar. Como é que eles perguntaram, meus irmãos? Mestre, sou eu? Como é que eles perguntaram? Sou eu, Senhor. Senhor, guarde bem isso. Todos, um por um, chamaram Jesus de Senhor. Verso 23. E ele respondeu, o que mete comigo a mão no prato, esse me trairá. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído, melhor lhe fora não haver nascido. Então Judas, o último a falar, Judas, que o traía, perguntou, acaso sou eu o quê? Judas nunca reconheceu Jesus como Senhor. Então não era alguém de Deus. Está me ouvindo? O diabo encontrou espaço, entrou na vida dele, porque ele não cria que Jesus é o Senhor, autoridade suprema. Eu não estou dizendo que se você não crê que ele é o Senhor, deve ser um Judas. Não é isso que eu estou dizendo, não. No caso de Judas, a situação foi bem específica. O que eu estou dizendo é que não reconhecê-lo como Senhor abre espaço na sua vida para muitas ações malignas, demoníacas. Mas reconhecê-lo como Senhor te guarda, te livra do mal. Vai para o verso 47. Quando Judas chega, a Bíblia falava ele ainda quando chegou Judas, um dos 12, com ele grande turba com espadas e porretes, vinda da parte dos principais sacerdotes, dos anciãos do povo. Ora, o traidor lhes tinha dado este sinal, aquele a quem eu beijar, é esse, prendei. E logo, aproximando-se de Jesus, lhe disse, o que ele disse, irmãos? Salve parece uma coisa boa, né? Salve o quê? Mestre. E o beijou. Que coisa, Judas era beijoqueiro. Com certeza alguém cheio de tato, né? Diplomático. Pedro era rústico, precipitado às vezes, falava coisas. Judas nunca. Está entendendo o que eu estou dizendo? Aparência exterior não significa nada para Deus. Seu temperamento não significa nada para Deus. Muita gente querendo mudar o temperamento. Alguém me perguntou isso de manhã, porque isso é fútil, entende? Tem gente que é assim, naturalmente ele chega, ele parece tão humilde, ele fala baixinho, a voz dele é suave, entendeu? Mas tem um papagaio aqui no ombro. Entendeu o que eu estou dizendo? Deus olha o coração. Pedro tinha um temperamento difícil, errou também, mas o coração reconhecia, ele é o Senhor. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Deixa eu falar de Pedro um pouquinho. Vai lá para Lucas, capítulo 5, verso 4. Eu vou encerrar com isso. Quando Jesus chegou na beira do mar da Galileia, ele começou a pregar. E enquanto ele pregava, a multidão foi chegando perto, ele ficou espremido na praia. Ele então pede emprestado o barco de Pedro. Pedro ainda não era um dos 12. Pedro já sabia quem era Jesus, mas ainda não era um dos 12. Pedro então, ele cede o barco para o Senhor. Quando o Senhor acaba de pregar, ele diz para Simão, faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão, como é que ele chama Jesus? Como é que ele chama o Senhor? Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançaremos as redes. E fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixe que estava arrebentando a rede. E então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, tinha outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram e encheram os 2 barcos, a ponto de quase afundarem. Tanto peixe que era. Até os peixes vieram ouvir Jesus pregando. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, como é que ele diz agora? Ele chama de mestre? Ele chama de Senhor. Quando é que ele reconheceu que era Senhor? Quando ele viu a bondade de Deus na vida dele. Paulo diz que o que te conduz ao arrependimento não é a ira, o juízo de Deus, é a sua bondade. Mesmo Pedro chamando o Senhor de mestre, o Senhor fez na vida dele, porque fazia parte do processo. Calma, Pedro, depois que você vê, você vai entender. Eu não vim aqui só ensinar, porque mestres não têm autoridade sobre peixes, eu tenho autoridade sobre tudo. Para ter autoridade sobre tudo, tem que ser o Senhor. Então, Pedro, os peixes também vieram. Eles estão aqui sob o meu comando.
E hoje eles vão abençoar você. Quando Pedro vê isso, ele muda a mente. Não é um mestre, não é um professor. Eu conheço professores não são assim. Ele reconheceu, é o Senhor, é o Senhor, é o Senhor. É nessa hora que ele converte, quando sai de mestre para Senhor. Romanos 10, verso 9, é o versículo definitivo. Paulo diz o quê? Se com a tua boca confessares a Jesus como mestre, é isso que está escrito? Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor. Senhor, você está me ouvindo? Não é bom homem, não, Senhor. E em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás o quê? Deixa eu te dizer uma coisa importante aqui dessa afirmação. Preste atenção no que eu vou te dizer. Existe um ensino prevalecente no meio evangélico, que é o seguinte. Eles dizem assim, olha, confessar Jesus como Senhor significa obedecer à vontade dele em todas as áreas da sua vida. Se você não obedece, não pode ser salvo. É isso que dizem. Mas isso é um ensino perigoso, porque ninguém é salvo por obedecer. Mesmo hoje, depois de 35 anos servindo o Senhor, eu ainda me vejo vendo áreas que eu tenho que submeter a Ele, que eu tenho que colocar o senhorio dele lá, mesmo hoje. Ou seja, se fosse depender da minha obediência, mesmo hoje, eu não seria salvo. Ninguém é salvo por obedecer. Você é salvo por crer. Você tem que reconhecer que Ele é o Senhor. Você pode até admitir dizendo, eu não obedeço como deveria, como Senhor, mas eu sei, Ele é o Senhor, Ele tem toda a autoridade nos céus e na terra, Ele é a autoridade suprema, não tem ninguém acima dEle, Mas não caia nesse ensino torto, de que para ser salvo, todas as áreas da sua vida, todos os segmentos, tem que estar debaixo do governo dEle. Eles dizem isso para que as pessoas possam mudar de vida antes que venham a Jesus. Mas isso é mentira do diabo. Eles estão fechando a porta. Venha do jeito que você está, e Ele vai transformar você para ser como Ele quer que seja. Venha como você está. Não, eu não me submeto. Eu reconheço que Ele é o Senhor, mas eu não tenho obedecido. Isso é isso que Deus quer ouvir. É isso que o Senhor quer que você diga. Eu tenho muitas falhas, há muito pecado, mas eu creio, Ele é sim o Senhor. Eu reconheço e confesso. Quando você faz isso, diz a Bíblia, você é salvo. Mas tem também que crer no coração. Não pode ser da boca para fora. Não pode ser da boca para fora. Jesus disse lá em Mateus 7, verso 21. Mateus 7, 21. Jesus faz uma advertência muito séria, ele diz, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Nem todo que diz Senhor, Senhor. As pessoas gostam muito de usar esse versículo para amedrontar as pessoas. Quem é que está dizendo Senhor, Senhor? Muitos naquele dia. Muitos, em qual dia, meus irmãos? Que dia é esse? Não, o dia do julgamento. Aqui não fala qual dia que é, se é do crente ou descrente. Nós vamos entender, é no dia do julgamento. Quantos concordam comigo? É o dia do julgamento. A Bíblia diz, lá em Filipenses 2, que toda língua vai confessar que Jesus é o Senhor. Toda língua vai confessar. Mas alguns vão confessar naquele dia. Naquele dia, vai adiantar alguma coisa? Naquele dia, vai fazer diferença na sua vida? Não. Aquele dia vai ser tarde demais. Tarde demais. Existe o dia certo de você fazer. E o dia é hoje. Se hoje você confessar com a sua boca que Ele é o Senhor, e no seu coração você crê que Ele morreu na cruz e ressuscitou, está vivo pelos séculos dos séculos, eu creio na palavra de Deus que diz que você será salvo. 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 Quantos dizem amém? Você ouviu? O senhorio de Cristo é a chave para o milagre. Apresentação pastor Aloísio Silva.